Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, mostrar documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O Vorcaro, que é essa ameaça ambulante, já perdeu o banco. Então, para ele ficar caladinho, precisa indenização. E se você só consegue uma indenização se você botar a culpa no Banco Central. Bota a culpa no Banco Central, diz que o Banco Central está errado, que o Banco Central foi apressado, que o Banco Central teve problemas técnicos. Aí o Vorcaro vai dizer, Vorcaro, fica calmo que você vai ter uma indenização. Este é o cenário, o macro cenário. Mas espera lá. Segundo investigadores me relataram. E como o DAPIEV ressaltou também, ninguém entende muito, os operadores de direito, juízes, promotores, etc., por que o caso está no STF, né? Por que foi avocado e está sob sigilo total. Então, assim, é muito preocupante tudo o que está acontecendo, porque há uma grande vontade, isso aí eu acho que o Valdo pode falar também, há uma grande vontade em Brasília de um acordão, com indenização e tudo. E olha só, uma grande bomba acaba de chegar direto de Brasília. Novos documentos do Banco Master confirmam que Daniel Vorcaro pode derrubar membros do governo e até ministros do Supremo Tribunal se colocar na mesa provas contra autoridades do alto escalão em Brasília. Nós vamos mostrar isso aqui agora e não é nenhum tipo de fake news. Quem trouxe foi inclusive um jornalista da Globo. Jornalista da Globo que você sabe é o quarto poder ali em Brasília. Notícia quentíssima acaba de chegar. Daniel Vorcaro pode implodir Brasília e eles vão fazer de tudo para acobertá-lo, mas acabou de soltar uma aqui que é uma bomba, pessoal. Dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. O Moraes e o Lula já estão conversando para ver se coloca um pano quente nessa situação, porque realmente o Daniel Vorcaro tem provas ali que pode implodir o sistema. Confira essa matéria e voltamos em seguida. Professora Paula, eu não sei por que tá lá com o Toffoli em sigilo absoluto. Tá no banheiro, tá no bancadinho, tá na bancada ali, do lado do papel higiênico, tem o processo do Vorcaro, do Master, os ultra sigilosos que o Toffoli quis, né? Porque é tão privado, tão restrito o acesso, que tá na bancada do banheiro dele ali, ou no criado mudo do lado da cama. Mas eu acho impressionante você não consegue sentir a hipocrisia da falsa ingenuidade desse fulano aí, que é um negócio surreal. Agora, a gente não sabe, tem um acordão que tá se desenhando. Bichão, tu tá falando de acordo de o quê? De máfia? De quadrilha? Que acordão é esse que você tá falando que não tem nada de republicano nesse acordão e como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Exatamente isso, um acordo de máfia. É o que a gente tem aqui, né, no Brasil no momento. Algumas máfias disputando poder entre si. Ora, os interesses delas se aliam, como foi no caso do Bolsonaro, né? Essas máfias, esses grupos de poder e de interesse, eles precisavam tirar o Bolsonaro porque o Bolsonaro era realmente um candidato que se propôs a ser antissistema. O que a gente denomina como, quando a gente fala em sistema, o que é? É o petismo, é esses processos sigilosos e totalmente suspeitos que vão parar no STF de uma forma que ninguém sabe, entre aspas, porque no fundo todo mundo sabe o que está acontecendo ali, e o grupo da Faria Lima, porque a gente está falando de mercado financeiro. E aí, Marco, ele relembra uma frase, eu não vou me lembrar agora quem disse, mas que foi na época do Mensalão, de fazer um acordão com o STF, com tudo, para salvar o petismo. E aí o Otávio Guedes fala em eliminar a banda podre do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, em Brasília, no geral. O que seria essa banda podre, na visão do Otávio Guedes? É isso que eu fiquei me perguntando. A banda podre é o Vorcaro e o pessoal do Centrão, dizem que tem galera da direita, da esquerda ali, envolvida nesse caso Master. Aí nós temos a figura de Alexandre de Moraes, que através de um contrato milionário, um contrato totalmente fora dos padrões que o pessoal da advocacia costuma assinar,
para que o escritório da esposa dele representasse o Banco Master. Foi aí que começou, né, nas matérias da Malu Gaspar. E a Malu Gaspar representa um outro tipo, um outro grupo, uma outra parte do que a gente acabou de denominar aqui como máfia, que eu já chego lá. Mas, então, o Otávio Guedes, para o Otávio Guedes, a banda podre seria o Master e o Alexandre de Moraes, através desse contrato com o escritório da esposa? Seria essa a banda podre? É a pergunta que eu faço para ele. Nesse caso, há quanto tempo que a gente vem falando que é totalmente imoral e inconcebível que esposas tenham escritórios com causas que serão julgadas pelos seus maridos? Porque não tem como o juiz ser imparcial quando a advogada dorme com ele de noite. É uma coisa que qualquer criança consegue entender, né? Ou seria a banda podre, a outra, a banda da Malu Gaspar? Quem é que tá por trás? Como é que a Malu Gaspar conseguiu esse contrato? Como é que ela conseguiu o aval para publicar esse tipo de coisa no Globo? Ela tá na Globo News, ela tá no Globo, falando sobre Alexandre de Moraes envolvido no Banco Master. Quem é que tá por trás disso? A gente tem algumas pistas, porque a Malu Gaspar, ela trabalhou, inclusive, na revista Piauí, ela tá trabalhando na Globo. A gente sabe que o Itaú também tem muito interesse na queda do Banco Master, mas, principalmente, eu não sou a maior entendedora de mercado financeiro, tá, pessoal? Mas eu li algumas análises de pessoas que eu confio, fui atrás de algumas informações sobre esse caso que está mexendo com o Brasil, e eu sei que o André Esteves, do BTG Pactual, também está por trás disso tudo. E aí a gente começa a fazer várias ligações, porque o André do BTG, o André Esteves do BTG Pactual, também foi um dos empresários brasileiros que foi lá negociar com Trump sobre... não sei se Magnitsky, não sei se queda de tarifas, como é que foi essa negociação, mas dá para a gente cogitar algumas coisas, porque se o BTG Pactual foi até os Estados Unidos negociar uma queda da Magnitsky, ao mesmo tempo que ele quer a queda do Banco Master, será que ele prometeu entregar a cabeça do Alexandre de Moraes? Porque tá muito sintomático isso. Quando caiu a Magnitsky, a sanção Magnitsky ao Alexandre de Moraes, a gente ficou especulando qual teria sido o acordo. Muito se falou em terras raras, se falou no Maduro, que a gente vai conversar sobre isso na próxima pauta, mas se falou também a possibilidade de o Lula soltar a mão do Alexandre de Moraes, porque essa também é uma coisa que eu sempre trago aqui nos meus comentários. O Alexandre de Moraes e o Lula, eles não são amigos, irmãos, camaradas. O Alexandre de Moraes não é uma figura como o Zé Dirceu, que foi fazer treinamento de guerrilha em Cuba e que é um revolucionário. Naquele momento, os interesses dos dois estavam convergindo, mas eles eram comparsas e não amigos. E comparsas, eles avaliam somente seus próprios interesses. No momento em que o interesse dos petistas e dessa ala do Alexandre de Moraes entrassem em divergência, eu não tinha a menor dúvida, tanto é que eu falei diversas vezes que o Lula, sim, colocaria o Alexandre de Moraes na fogueira para não ser ele o queimado. Será? Eu não estou afirmando, eu estou aqui colocando as hipóteses e as coisas que aconteceram e fazendo correlações em cima de análises, né? Não são fatos, eu não tenho informação secreta. Mas parece que essa história de entregar a cabeça do Alexandre de Moraes foi colocada na mesa. Até porque já desde 2024, quem lembra lá do Divas da Opressão com a Esté também fala bastante sobre isso, o sistema queria a cabeça do Bolsonaro. Se em troca eles tivessem que entregar a cabeça do Alexandre de Moraes após cumprida a missão, isso não seria difícil para eles. Então a gente tem uma sequência, né, de prisão do Bolsonaro, queda da Magnitsky, esse escândalo do Banco Master, com o BTG Pactual e o Lula tendo todos esses interesses na mesa. Então tá bem interessante essa treta aí, e no meio disso tudo, Marco, eu pego a minha pipoca e fico aqui torcendo pela treta. E o que você falou é interessante, né? Porque as pessoas, a gente não pode ter uma leitura nunca unidimensional. São sempre vários contratos, são sempre vários interesses, e são sempre vários acordos escusos que estão brigando entre eles ali. Então, quando eu vejo uma briga de oligarca e a alta burocracia, eu quero, que nem você falou, eu quero ver o baile. E a gente ganhou esse convite para esse baile, né? E a gente precisa também empurrar a discussão para o lado certo, porque olha que loucura, o Prerrot,
meu querido Pedro Pôncio, está em desespero. Master e Viviane Barsi, essa relação deles está incomodando os advogados do Grupo Prerrogativas. A gente vai pegar o vídeo mais pra frente para colocar para vocês do Cacai, mas tá maravilhoso isso. Do nada, o negócio que tá todo mundo falando há mais de, 10 anos, assim, que já tem aquele cheiro de... Sabe aquele cheiro estranho, aquela coisa estranha? Ó, acho que a gente tem o trecho aqui do Cacai. Vamos colocar pro Pedrão. Há mais de 40 anos no Supremo. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco, de alguma forma, com o ministro do Supremo e do STJ. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Eu me lembro que um colega seu, jornalista, o Policarpo Júnior, que era editor da Veja, há 30 anos atrás, quando eu comecei a advocacia, ele estava começando na Veja. E ele me falava que a matéria dos sonhos dele era fazer uma matéria sobre a época Filhos de Ministro. Essa era a matéria. Nunca saiu. Nunca saiu. Essa é uma das coisas mais absurdas do mundo. Quer dizer, não é uma infração ética leve, diminuta, marginal e irrelevante, Pedrão. Isso é uma coisa que existe e vem acontecendo faz algum tempo, alguns anos, e é muito conveniente. Pois é, na altura do campeonato, descobre-se que o Banco Master não era apenas um banco de investimento que forjava fazer investimentos ali com títulos norte-americanos e que depois foram passados para um paraíso fiscal lá em Bahamas e que, por final, não se achou dinheiro nenhum nem em Bahamas. Não é apenas isso. Na verdade, o que se descobriu até agora é apenas a ponta do iceberg de um grande sistema multibilionário que contava com a ajuda, inclusive, de funcionários do governo, funcionários do judiciário e outras partes mais. Porque preste atenção, pessoal, ninguém faz algo grandioso sozinho. Não tem como. Somente o Daniel Vorcaro, esse dono aí do Banco Master, diretor, articulador, somente ele fazer toda essa maracutaia ele não conseguiria, porque você precisa de documentos, você precisa de certidões, você precisa de passaportes, inclusive, para poder ir até um outro país, para poder fazer esses documentos chegarem até um outro local. E como você acha que ele conseguiu mandar e surrupiar aí 12 bilhões de reais? E fala-se também que esse dinheiro foi convertido para libras esterlinas justamente para fazer ali uma lavagem do dinheiro. E quando se viu, tem aí o escritório da Vivi Barsi, que é esposa do Alexandre de Moraes, que entrou ali com pagamento de 129 milhões que eles deveriam ter recebido. E agora tem essa questão aí do Dias Toffoli, né, que viajou com um dos diretores ali do Banco Master para a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no ano passado. Então, quanto mais você cava, mais sujeira se encontra. E agora você viu aí o jornalista da Globo News, falando e mostrando que um informante dele garantiu que Daniel Vorcaro Neto tem sim informações privilegiadas que poderiam implodir o sistema. Aí qual que seria a jogada? Seria então uma forma de botar panos quentes? O seguinte, o Banco Master já foi para o saco, já vai ser liquidado, vai ser exterminado. E aí, claro, né, aqueles que investiram o dinheiro ali vão tomar o prejuízo, vão tomar o cano. Mas, com respeito ao Daniel Vorcaro, cabe-se ali, de acordo com a interpretação, olha como é que esse país está virado de cabeça para baixo. Ele pode receber uma indenização porque também foi enganado, porque também não sabia de nada, também fez parte, ele foi usado pelo sistema. Todo mundo, pessoal, para a esquerda, nós temos que entender, para a esquerda, todos são vítimas da sociedade. Ninguém tem culpa de nada. Tudo o que acontece é culpa de terceiros. Aliás, como diz o ditado, né? A culpa é sua, você coloca ela em quem você quiser. Então agora, olha como que é as coisas, pessoal. Até falei no outro vídeo aqui,
No Brasil, assim, essas grandes empresas, grandes banqueiros, esse pessoal graúdo, como, por exemplo, os irmãos Batista ali, do Joesley Batista, né, da JBS, o pessoal da Odebrecht também, e outros mais, no final da história, eles fazem uma CPMI, eles fazem um levantamento, dá um bafafá danado, só que no final, quando você vai ver, assim, vai passar a regra, fala assim, não, então foi todo mundo preso, o dinheiro foi devolvido para o cofre do Estado e tá tudo certo. Não, não. Ninguém foi preso. Os irmãos Batista estão soltos, o pessoal do Odebrecht também, e alguns foram indenizados. Alguns foram indenizados. Tinha uma dívida bilionária aí da JBS com respeito à sonegação de impostos e tal. Aí parcela para 120 milhões de anos, pagando R$2 por mês, e fica tudo por isso mesmo, pessoal. Uma pouca vergonha. E esse caso do Banco Master aí vai virar em pizza. E o Vorcaro vai continuar aí, ó, viajando. Inclusive, ele estava, olha só, ele foi preso quando estava viajando para Dubai. Agora, no final do ano, na virada do ano, Natal, Ano Novo, estava viajando para Dubai e foi preso. E olha quem estava em Dubai também passando o final do ano. Que coincidência! Ministro Moraes, juntamente com a sua esposa. Esse país, pessoal, não é para amadores. Realmente o país não é para amadores. Um viaja para o jogo do Palmeiras e Flamengo, junto com o ministro, junto com o diretor do banco. O outro está lá em Dubai, juntamente aonde estava indo o tal que está sendo investigado com 12 bilhões fraudados. Aí eles se encontram, trocam seus cartões ali, tomam um café, falam sobre futebol, sobre política e volta tudo ao normal. Então, na verdade, pessoal, o trouxa somos nós que estamos aí no lombo, aí temos no lombo aí esses impostos que o Fernando Haddad, Taxad, colocou no povo brasileiro para começar a vigorar agora em 2026 e ele vai sair agora no início de fevereiro. Fernando Haddad pula fora do barco porque dizer que vai ajudar o Lula na campanha do Lula 4, né, o quarto mandato de Lula. Aí ele sai da ministro da Fazenda, deixou um rombo gigantesco e o povo que se pague, né? O povo que pague. E essa historinha aí de quem ganha até 5 mil não vai pagar imposto. Pessoal, esse é o maior barco furado que existe do planeta. Por quê? Alguém tem que pagar o café, pessoal. Se aqueles que ganham menos de 5 mil não vai pagar, alguém lá de cima da cadeia, é uma pirâmide, né? Alguém lá de cima vai ter que pagar. E aí, você acha que o empresário, empreendedor, que está acostumado a ter seu faturamento, seu lucro, pagar empregados, pagar funcionários, pagar transporte, aluguel, pagar tudo para manter o negócio em dia, você vai tirar o imposto daqui de baixo, de quem ganha 5 mil reais, vai jogar lá para cima. Você acha que eles vão segurar essa onda? Não vão. Eles vão repassar em forma, sabe de quê? De aumento dos produtos. Imagine o cidadão ali que ele fabrica calçados, ele fabrica sapatos. E aí ele tem 100 funcionários na fábrica. Tá bom, os que ganham até 5 mil reais não vão pagar imposto. Quem vai ter que pagar então? Alguém vai ter que pagar. Então aquele empresário que fatura 50, 100, 200 mil reais, ele vai ter que pagar. Só que ele não vai segurar essa bomba não. Sabe o que vai acontecer? Ele aumenta o preço do calçado. E aí o que acontece? Aquele cidadão que ganha até 5 mil, agora, se ele comprava um sapato por 50 reais, agora ele vai pagar 70, 80 reais. Ou seja, de um jeito ou de outro, o pobre acaba se ferrando do mesmo jeito, pessoal. Não tem escapatória, não tem. Isso é conversa para boi dormir, que quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto. Só brasileiro que acredita nisso, pessoal. Aliás, brasileiro acredita em muita coisa do outro mundo, né? Acredita que vai ficar rico com a Mega Sena. Inclusive, por falar em Mega Sena, a madrasta do Alexandre de Moraes ganhou em 2020 a Mega Sena da virada. Você sabia disso? Depois pesquisa aí, dá um Google. Então o brasileiro acredita que o Neymar vai voltar para a seleção e vai trazer o Hexa. Aí o Brasil vai mudar. Aí as coisas vão ficar muito boas. Se o Neymar for para a Copa e trazer o Hexa, aí vai ficar tudo bem. Esse tipo de coisa que o brasileiro acredita. Acredita em picanha, em cervejinha, acredita em tudo isso. Por isso que nós estamos do jeito que estamos. Mas olha só, tem uma forma de mudar. Se você se inscrever aqui no canal, você pelo menos vai ficar bem informado, vai melhorar sua cultura, sua mente vai abrir, porque aqui você vai escutar e ouvir notícias verídicas, verdadeiras e que realmente pode fazer diferença. Então, se inscreve aqui, ó, totalmente gratuito, dá um like nesse vídeo para que o YouTube possa
espalhar para mais pessoas. Vai que mais pessoas possam ter a mente aberta e para de acreditar nesse desgoverno e nessa mentirada que está em Brasília. Se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo e nunca se esqueça, pessoal, se os bons se calarem, os maus tomam conta e isso nós não vamos deixar. Vamos ficando até aqui e até a próxima.